Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Sempre, ao iniciar o programa, agradecemos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, por este momento maravilhoso. Um momento lindo de estarmos sempre aqui levando até vocês conhecimento. E mais uma vez agradecer essa belíssima, maravilhosa audiência. E nós já estamos aqui ao lado do nosso amigo, nosso colega, doutor Américo Ribeiro. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. É um prazer estar aqui. Agradeço a audiência de todos. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que são os desafios da jovem advocacia. O que o jovem advogado tem que ultrapassar, os obstáculos que ele tem que superar para ter sucesso na sua profissão. Exatamente. Atenção, meus amigos advogados, meus amigos que estão fazendo direito, meus amigos que estão aí pretendendo fazer direito. Está aqui um exemplo. Vocês vão entender onde começou essa amizade e onde este menino, este jovem amigo doutor Américo Ribeiro está. É uma bênção de Deus, é filho de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O segredo são simples, nós vamos contar para vocês, são elementares que a gente chama. É verdade. A linda história, a linda trajetória que, como advogado, ainda está no início, mas já é brilhante. Meu amigo, minha amiga, como eu costumo falar aqui, dá tempo de você avisar todo mundo, dá tempo de você mandar um zap naquele grupo lá com os amigos, dá tempo de você ligar para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda. Meu amigo, o programa está maravilhoso e, como sempre, abençoado por Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo, né, doutor Américo? E nós vamos voltar já já. Não perca. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E olha, vamos direto ao assunto? Olha quem está aqui conosco, nosso amigo, é que é verdadeiramente mesmo, Dr. Américo Ribeiro. Dr. Américo Ribeiro, mais uma vez, obrigado pelo carinho, por você estar aqui conosco. Podemos contar um pouquinho para todos a sua trajetória. O objetivo do programa é levar conhecimento, mas é um conhecimento amplo da vida.
Doutor Américo Ribeiro, ele foi nosso estagiário. Eu tenho a honra, o orgulho de dizer isso. Logo no primeiro ano, não é isso? Primeiro ano. Conta para nós, doutor Américo, por favor, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho dessa sua vida abençoada, porque é importante que todos aqui que estão nos assistindo saibam que o caminho do sucesso, ele é um só. São algumas fases da vida que você tem que ir fazendo de acordo com o manda a lei de Deus. E é o que você é. Você é filho de pais cristãos, cristãos católicos. Seu pai é ministro da Eucaristia, nosso amigo, entendeu? Carinhosamente solicitou o estágio para você, sua mãe. Está aqui. Gente, eu vou parar de falar que eu quero ouvir este meu amigo abençoado, o doutor Américo Ribeiro. Fique à vontade, querido. Doutor Miguel, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com o senhor, tendo esse bate-papo, né, sendo prestigiado por essa nossa audiência, Amém. Esse público que tem assistido os programas, né, tem dado feedback para a gente, mandado mensagem, incentivando. Eu também sou um telespectador assíduo do seu programa, você sabe disso. Querido. Né, então é uma felicidade muito grande estar aqui com o senhor. Bom, como o senhor falou, eu fui estagiário no início da faculdade realmente, né, isso tem 6, 7 anos, né, e foi uma experiência muito prazerosa que eu tive no seu escritório, que me acolheu, né, com todo carinho, toda atenção. Então, desde essa época de estagiário, nosso tema hoje aqui são as dificuldades da advocacia do jovem advogado, mas eu digo mais para vocês, eu comecei a militar na advocacia desde como estagiário, sempre fui inscrito na ordem como estagiário, e aí, desde esse início, eu já tive alguns percalços, alguns obstáculos que eu tive que superar, com a ajuda de profissionais excelentes, como o senhor também me ajudou muitas vezes. Então, eu lembro, doutor, que foi um prazer ter estagiado no seu escritório, aprendi muito. E eu lembro que quando eu comecei, algumas missões eram delegadas para mim e diziam, olha, começaram simples, Américo, protocole, por favor, essa petição aqui no fórum. Tudo bem, claro, eu, como sempre fui um pouco virado, nunca gostei de ficar perguntando muito, assim, sempre se eu consigo saber por mim mesmo, eu vou pelo meu caminho. Então, eu pego, claro, o auxílio dos profissionais mais experientes, mas em certas coisas eu gosto de descobrir, né, por mim mesmo. Então, eu lembro que fui fazer um protocolo, e aí eu não sabia onde era o Fórum Civil. Então eu cheguei na recepcionista, perguntei, querida, eu tenho que fazer um protocolo de uma petição no Fórum Civil. Como é que eu posso fazer? Olha, doutor, eu não tinha carro naquela época, né? Tinha o quê? 17 anos, assim, enfim. Doutor, andava de ônibus, nunca tinha andado de ônibus, mas comecei com o estágio, esse aprendizado que é para a vida, né? Não é só para a profissão. Então tá tudo bem, eu vou andar de ônibus. Então, querida, onde é que eu faço para pegar um ônibus para ir para o fórum? E ela me falou, doutor, o senhor pode pegar qualquer um, ver o peso. Eu lembro que naquela época o seu escritório era na Avenida Nazaré. Avenida Nazaré, ali no Royal Trade Center. Isso, exatamente. E aí, bom, saí do escritório, entrei no primeiro ônibus que eu vi, Marituba, ver o peso. Quando eu vi, eu já estava passando ali em frente à Assembleia Paraense. Olha, essa eu não sabia, viu, gente? Tô sabendo agora. Chegando em frente ao Castanheira, aí eu perguntei pro cobrador, meu amigo, o fórum não é pra cá não, né? E aí ele me disse, olha, infelizmente não, é pro outro lado. A gente vai fazer uma parada em Marituba, depois volta. Vamos bem ali em Marituba. Então eu atravessei, pedi licença, desci do ônibus, atravessei a avenida e peguei o ônibus do outro lado da rua. Aí já foi o início de um percalço que a gente vai superando. Chegando no fórum, muito bem. Onde é o protocolo? Petição eu sabia o que era, claro, mas onde é o protocolo? Olha, o protocolo depende, é uma inicial ou é uma intermediária? Poxa. E agora, meu Deus, se eu ler aqui... Não, isso aqui não é uma ação inicial, então é uma intermediária. Então o protocolo é ali. Eu fui lá e aí... Não, minto, acho que era uma inicial. Aí o rapaz perguntou pra mim, é justiça gratuita ou não? Poxa, meu amigo, aí você tá complicando a minha vida. Eu já tô aqui, já foi uma batalha para eu chegar. Eu realmente não sei, mas eu vou ler aqui a petição. Fui lendo e vi que realmente tinha um tópico nosso lá pedindo justiça gratuita, porque a gente sempre atendeu umas pessoas mais necessitadas também, ajudando o próximo. Exatamente. E aí, nesse caso específico, era justiça gratuita. Aí ele falou, então você não tem que passar na UNAJ. Aí eu, que bom, porque eu não sei nem onde é. Mas vou aprender. E assim, doutor Miguel, a gente vai levando, a gente vai aprendendo, a gente vai superando, aprendendo com nossos erros e buscando, indo atrás, né, para conseguir o nosso objetivo, que no caso era ter sucesso na profissão, e graças a Deus, encontrando com pessoas maravilhosas, eu tenho conseguido ter esse sucesso. Esse é o nosso objetivo. Quando nós fizemos o convite, que você, graças ao nosso bom Deus, atendeu, mostrar, meu amigo doutor Américo Ribeiro,
a sua trajetória. Você está hoje com 2 anos de advocacia, é isso? De formado? Aproximadamente 2 anos. Aproximadamente, né? Ainda nem completar. Ainda não completou. E, gente, meus amigos, ele vai ter que falar aqui, pedir, antes de nós entrarmos nas dificuldades já do início da carreira, você foi estagiário, você foi aluno do colega que hoje você está no escritório dele. Conte um pouquinho desse momento da sua vida. Exatamente. Porque você começou a estagiar desde o primeiro semestre. Desde o primeiro semestre. Eu lembro, eu cheguei com meu pai. Meu pai, a bênção, que eu sempre fui muito respeitoso com a minha família. Vocês estão vendo? Atenção, meu amigo, minha amiga. Então, uma bênção. Benção, pai. Benção, mãe. Manda um beijo pro teu pai. Bora mandar um beijo. Um beijo, meu pai. Um beijo, minha mãe. Muito obrigado por todo o auxílio que vocês me deram até hoje, né? Hoje eu posso contar essa história, graças a Deus, até agora vencedora. Espero que continue sendo ad eterno. Foi coroinha, gente. Ajudava na igreja, fazia as leituras, comentário, não é assim? Verdade. Comecei como coroinha. Isso. Bom, já nasci na igreja, né? Desde os 9 anos de idade. Meu pai e minha mãe me levaram para a igreja, né? E lá eu não entendia muito bem o que acontecia. A gente tinha que ajoelhar uma hora, ficar em pé de outra. O que tanto é isso que ajoelha assim? Né? E aí eu fui pegando os ritos, fui sabendo o que era, sabendo que atrás disso tinha uma liturgia, né? Uma série de procedimentos que fui começando a me interessar e fui participando cada vez mais da igreja. Meus pais foram primeiro leitores, meu pai comentarista, né, minha mãe também, e aí depois eles foram convidados para ser ministro da Sagrada Eucaristia, todos os dois. Ah, são os dois? São os dois, tá. Isso é uma bênção, né? Então sempre eu ia tomar a comunhão com meu pai, com minha mãe, né? Porque era sempre um prazer para mim. E aí comecei, fui sendo coroinha, né? Acho que vestia aquela bata, ficava ali na igreja, achava o máximo. Tinha uma missa, eu ia para missa às 5 horas. E se não tinha coroinha na de 6h30, ainda ficava para ajudar, ia para de 6h30, ainda queria ficar para 8. Ou seja, celebrava logo 2 missas. Já estava que benção. Para celebrar. E aí fui aceitando os convites, fui desenvolvendo trabalho na igreja, né? Ajudei nas turmas de crisma, fui crismado depois, virei leitor, comentarista, e até hoje eu ajudo a igreja como eu posso, né? E sempre me faço presente, porque a gente nunca pode esquecer de Deus, que Deus tem uma importância fundamental na nossa vida. Com certeza absoluta, que é o que faz nós estarmos aqui, né? É verdade. Sempre o Espírito Santo é que nos move. Fez nós nos encontrarmos novamente. E aí você estagiou em vários escritórios, teve vários professores. Isso. Eu quero ainda nesse bloco que você fale, ainda nesse bloco onde o senhor está hoje, para depois nós falarmos das dificuldades que todo jovem recém-formado enfrenta na advocacia. Bom, como eu estava contando, logo quando eu passei no vestibular, prestei vestibular para direito, passei e cheguei com meu pai. Papai, eu queria que o senhor me ajudasse a fazer um currículo, né? Porque eu gostaria de estagiar em um escritório de advocacia, sempre tive vontade de ser advogado. E aí eu falei, olha pai, eu não sei o que eu ponho no meu currículo, porque eu não tenho experiência nenhuma. Ele, não, meu filho, mas calma, vamos ajeitar aqui. Você tem um curso de inglês, né? Você tem boa organização, relação interpessoal, que eu nem sabia muito bem o que era, mas eu fui entendendo, ele foi me explicando. Não, realmente, posso colocar isso, posso colocar aquilo. E saí, me virei, fui distribuindo uma lista nos escritórios que eu admirava, né? Fui entregando e o senhor, graças a Deus, me convocou. Fiquei muito feliz com a ligação e aí comecei logo a estagiar no outro dia, então desde o início. E aí a gente fui estagiando no seu escritório, fiquei um bom tempo lá, aprendi muito, né? E decidi depois ir para outra área do direito. E aí fui para o escritório de outro colega, né? Um colega famoso aqui, foi presidente da ordem, tudo mais, aprendi muito, muito mesmo, aprendi já fui me aprofundando um pouquinho mais na faculdade, então já fui aprimorando minha escrita, né, os termos em latim, que eu fui aprendendo o que era. Eu lembro que eu tinha uma atividade, todo final de semana eu tinha que decorar 9 ou 10 brocados de latim, né, para eu poder saber o que era, poder colocar nas petições. Meu Deus. E aí fui desenvolvendo isso. Depois disso, esse grande advogado me indicou para um estágio no Tribunal de Contas dos municípios aqui. Tribunal, uma corte de contas, né, uma área do direito diferente também que eu ainda não tinha visto, né, que é o direito administrativo, né, o direito municipal. E aí aprendi, fiquei anos lá, né, de lá já fiz uma amizade do porteiro ao presidente, então Parabéns. Sempre tratando as pessoas com humildade, com gentileza, com dignidade. E aí de lá, graças a Deus, já fui indicado pelo secretário para assumir o cargo de assessor jurídico no governo. Né? E aí já fiquei no governo, na assessoria jurídica do governo, fiquei 6 meses, estava tudo bom, tudo ótimo. Durante essa minha evolução, fui tendo vários professores renomados na faculdade, né, na universidade. Graças a Deus fiz sempre boas amizades, sempre busquei me destacar. E me apaixonei por uma matéria, que é o direito tributário, que o professor Michel Viana brilhantemente ministrou para mim e recebi o convite dele. Estava no governo
E ele me disse, olha, Américo, estou precisando de um advogado tributarista aqui, se você tiver interesse, vai ser um prazer lhe acolher. E aí eu fiquei com aquela dúvida, né? Olha, eu vou escolher o serviço público ou vou ser advogado? O que eu sempre quis? No serviço público eu tinha uma certa segurança, na advocacia eu não teria, mas era um desafio muito grande, eu adoro desafios. Então, topei na hora e fui para lá. E graças a Deus, hoje eu estou há 2 anos no escritório do Dr. Michel. Então, muito satisfeito, né? Já estou tendo grandes avanços lá dentro, internamente. Né? Hoje em dia eu fico coordenando uma área que é a área tributária federal. Então, tem várias pessoas na nossa equipe. Ai, gente. E aí, graças a Deus, hoje eu posso estar aqui contando para o senhor um pouquinho dessa trajetória. Meu amigo, que Deus continue te abençoando. É linda, você está gostando da história? Esse é o nosso objetivo. Além de levar conhecimento, que você tenha conhecimento da vida de cada um. As pessoas que têm sucesso, os profissionais que têm sucesso, eles têm uma trajetória que ela é igual à outra. Primeiro, a presença de Deus constantemente. Segundo, perseverança, amor à profissão, humildade, você viu? Conhecer desde o porteiro até o presidente do tribunal. Eu falo isso muito aqui, né? E você, como estagiou conosco, ser um dos itens que estava no seu currículo é o amor. É você ser um cristão temente a Deus, que é o que falta hoje em dia para as pessoas, principalmente para esses jovens. E vocês viram? Professor brilhante. Vamos agradecer ainda nesse bloco nosso colega Dr. Michel. Dr. Michel Viana, um beijo, meu amigo. Que Deus abençoe. Parabéns pela excelente escolha. Nosso colega aqui, Dr. Américo Ribeiro, prestando um serviço abençoadíssimo no seu escritório. No próximo bloco, nós vamos falar dessas dificuldades no início, esse trabalho que o senhor vem fazendo, que fez bastante na ordem, junto aos jovens advogados. Meu amigo e minha amiga, dá tempo de avisar todo mundo. Ok? O programa Direito e Cidadania está tendo a honra, o privilégio, o prazer de receber nosso colega advogado aqui, Dr. Américo Ribeiro. Nós voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Que Deus me regue
profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue, que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue, que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania. Vamos a algumas perguntas diretas aqui para o nosso colega, doutor Américo Ribeiro, nosso grande amigo. Doutor Américo, me diga, quais são as principais dificuldades no início da carreira da advocacia? Doutor Miguel, é difícil até enumerar, de tantas que são. Exatamente, né? Eu falei, quais são as principais, porque são tantas, né, que se enfrenta. Muitas. A nossa profissão, ela é apaixonante, né? Bastante. Eu sou apaixonado pela profissão e a gente encontra vários profissionais apaixonados também, que hoje em dia é um pouco difícil, é um pouco raro, porque são muitas as faculdades, as instituições de ensino jurídico que vão formando profissionais na área do direito que se tornam advogados. Então, hoje em dia, nós temos aí de quase 15 mil advogados ativos na ordem. Praticamente, se eu não me engano, o último número que eu tinha eram 6.900, eram jovens advogados. Ou seja, são muitos advogados novos a cada ano, a cada prova da ordem. 50%. Quase 50%, né? Então, nós já estamos... É o que eu costumo dizer, a jovem advocacia, ela não é o futuro, ela já é o presente. Exatamente. Né? Então, nós temos que respeitar os jovens advogados, porque muita gente ainda não respeita, ainda vê aquele jovem como um profissional frágil, como um profissional que não tem tanta experiência, tanto conhecimento, pode até não ter experiência, mas muitas vezes tem um conhecimento muito mais aprofundado, né, do que outros colegas que já estão há mais tempo. Mas, claro que a experiência é fundamental. E aí nós temos que abrir esse caminho para o jovem advogado adquirir essa experiência, ingressar no mercado de trabalho. Né? Uma grande dificuldade é essa em si, ingressar no mercado de trabalho. O advogado se forma, como eu estava brincando mais cedo com o senhor, ele acha que ele vai ter uma placa na cabeça assim, sou advogado, e os clientes vão chegar, mas não é assim. Né? Não é assim. O advogado ele tem que prezar, primeiramente, pela sua postura. Né? A gente pensa que não, mas tudo que ele faz na sociedade conta para a vida profissional reflete, dele. Né? Reflete diretamente. É isso mesmo. Né? O profissional não pode querer brigar na rua e querer ser visto como um grande advogado, como um advogado sério, porque isso vai refletir a postura dele. Ele é advogado 24 horas. Pode não estar dentro do escritório dele, mas ele vai o tempo todo se deparar com outros colegas, né, com juízes, magistrados, enfim, promotores, colegas nossos da profissão, que a gente sempre tem que tratar com urbanidade, com dignidade, com humildade. Né? E uma das grandes dificuldades do jovem advogado é exatamente esse ingresso no mercado de trabalho. As faltas de oportunidade, às vezes, em escritórios, muitas vezes ele tem que se abrir um escritório próprio, né? E as dificuldades são ainda maiores. Né? Porque ele não se preocupa, tem que se preocupar com conta de luz, com aluguel de sala, com famosas receitas e despesas, né? Receitas e despesas. A receita demora a chegar, mas as despesas estão sempre ali. Exatamente. E até ele conseguir captar um cliente, né, no nível que consiga equilibrar essa receita e essa despesa, é muito complicado mesmo. Então, a profissão da advocacia, no início, principalmente, é um investimento nele. Ele tem que estar com uma postura boa, com uma roupa boa, né? Tem que estar bem apresentado, que a gente chama. Né? Tem que ser marketing pessoal, o marketing pessoal dele. Ele tem que pensar, digamos, eu vou abrir um escritório, eu tenho que pensar em tudo, desde qual vai ser a minha imagem, a imagem do meu escritório, qual vai ser o meu timbre, digamos assim. Né? Eu vou procurar um especialista para fazer isso, porque isso vai refletir. Né? Você vai vender a sua marca, né? Vai marcar o seu território ali. É isso mesmo. Né? Então, isso, não só isso, mas esse é um aspecto técnico dessa dificuldade do advogado que quer iniciar na profissão. Né? Passando isso, nós temos também o advogado, ele muitas vezes não é tão respeitado, tem as suas prerrogativas violadas no exercício da profissão. Quer dizer, ele já tem todas essas dificuldades para começar, e quando começa, muitas vezes encontra essas dificuldades no meio do caminho.
né, um pouco da morosidade, da nossa burocracia, que a gente tem sempre que buscar contornar com jogo de cintura, com gentileza, né, com afeto, saber se relacionar bem com as pessoas que estão diretamente ligadas ao nosso trabalho, né? Então essa é uma dificuldade muito grande, não só todo advogado sofre, mas principalmente o jovem advogado, porque às vezes ele é deixado um pouquinho de lado, né? As pessoas acham que ele pode ter a prerrogativa dele violada justamente por ele ser jovem, ou às vezes não ter conhecimento de que ele tem esse direito, né? Quer dizer, por favor, gostaria de conversar com o juiz. Não, o senhor tem que agendar com o acesso. Não existe isso. Né? Todo advogado tem esse direito de querer conversar com... O senhor fez um excelente trabalho, e ainda está fazendo? Ainda estou fazendo. Junto ao AB? Isso, junto ao AB. Palestras e orientações. Discorra para nós um pouquinho, que eu achei muito brilhante, sempre acompanhei a sua carreira, alguns posts que o senhor fez e faz nas redes sociais. Eu achei de algo muito importantíssimo, brilhantíssimo, porque nunca existiu, até que, onde eu saiba, alguém junto à classe de advogados preocupado com esse jovem advogado. E eu vi que você fez ali, ministrou vários cursos, palestras. Fala um pouquinho desse trabalho, doutor Américo Filho, Américo Ribeiro Filho. Isso, Ribeiro Filho. Então, quando eu me formei, quando eu comecei a advogar, eu busquei auxiliar os meus colegas, mostrar um pouquinho como eles poderiam superar as dificuldades que eu mesmo às vezes sentia, né? Então busquei ingressar na ordem e auxiliar, fazer o meu papel pela classe, né? Ajudar a classe. Comecei na Comissão de Jovens Advogados da OAB aqui do Pará, que já tinha vindo desenvolver um trabalho muito bonito junto aos jovens advogados, e eu somei a esse trabalho, né? Hoje em dia eu sou vice-presidente da comissão, fui conseguindo muitas vitórias lá para a classe dentro da nossa comissão, graças a Deus, que é muito prestigiada, porque antigamente os jovens eram esquecidos, né? E a gente tem que mostrar que hoje em dia, daqui a pouquinho, a maioria já vai ser dos jovens advogados, né? Nós estamos quase lá, assim, ainda não passamos. Então, na comissão nós damos um apoio para os jovens advogados que estão começando. Como? Todos os jovens que vão receber as carteiras, as credenciais, que vão ingressar na ordem, passam por o que nós chamamos de semana de aperfeiçoamento, vários cursos que nós promovemos, chamando colegas de várias áreas para ministrar. Por exemplo, o advogado ele vai se deparar, se ele quiser fazer a seara trabalhista, com o PJE, né, que é o processo judicial eletrônico, que é um mecanismo que é muito complicado. Ele tem que ter token, ele tem que ter certificado, ele tem que saber mexer, né, e não só na seara trabalhista, já está sendo implementada na seara civil também, no Tribunal de Justiça. Então, nós buscamos trazer um profissional da área que sabe o que é o PJE, que pode trazer, explicar um pouquinho para o jovem como é que ele deve proceder, onde ele arruma um token, como ele consegue peticionar, o que é o PJE. Como é que ele faz o protocolo de uma petição. Como é que ele faz o protocolo de uma petição. Que realmente a pessoa ingressa, tá no início, ele não sabe praticamente. Não tem como. E aí outros cursos nós também fazemos sobre justamente o marketing. Nós sabemos que a advocacia ela tem uma restriçãozinha com o marketing, mas como o advogado pode atuar, como ele pode se vender, como ele pode se destacar na sociedade, junto aos outros profissionais, a postura dele, a imagem dele pessoal junto aos outros colegas, à sociedade, né? Nós fazemos a importância do network na advocacia. Perfeito. Você conhecer outras pessoas, você conhecer outros contatos, né? Às vezes você pensa, vou conhecer outro colega advogado, para quê? Não vai me auxiliar em nada. Não, muitas vezes pode auxiliar no acordo, isso pode auxiliar numa captação de um cliente de uma área mais específica que você atua, que o colega não atua, né? Então, é uma coisa que a gente sempre prega. Você tem que ser leal aos seus colegas, você tem que tratar com dignidade, com urbanidade, porque hoje você está ajudando, amanhã ele pode lhe ajudar, né? Então, você tem que sempre pensar em frente. Esses cursos, justamente, a gente faz para abrir um pouquinho a mente do jovem advogado, para falar, por exemplo, advogado, que eu vou puxar a sardinha para a minha área agora, advogado que abrir uma sociedade, ele não sabe qual a tributação que ele vai ter, que vai ser praticada naquela sociedade dele, né? Poxa, eu tenho que me preocupar com isso? Tem. O advogado, o escritório tem que ser inscrito na ordem. Com certeza. Ele tem que respeitar diversos parâmetros, né? Então, hoje em dia é até mais vantajoso você se juntar a uma sociedade por conta do Simples Nacional, que nós conquistamos, que foi uma vitória da advocacia, poder incluir esse serviço advocatício no Simples Nacional, né? Que é uma tributação muito diferenciada daquela antigamente, lucro real, lucro presumido, enfim. E aí, nós trazemos isso para o jovem advogado, qual a tributação que ele vai sofrer. Ele tem que se preocupar com o network, ele tem que se preocupar com a imagem dele, ele tem que saber o que é PJE, ele tem que saber que ele tem prerrogativas que tem que ser respeitadas,
né, que a prerrogativa dele não é menor que um colega mais antigo, que ele não pode deixar serem violados, porque é um compromisso que ele assume com todos os jovens, não só com ele, não só com os colegas mais antigos, mas com todos os advogados, né? E é isso que a gente busca trazer, um trabalho que a gente vem desenvolvendo na Ordem, para chamar os colegas, para integrar cada vez mais a nossa instituição e ajudar a repassar essa mensagem para os demais. Excelente. Estão começando. Excelente. Parabéns. Atenção, meu amigo e minha amiga, nós vamos fazer mais uma vez um breve intervalo, mas ainda dá tempo de avisar, né? Trajetória de um advogado, os dificultadores, os facilitadores de um jovem advogado. Você viu aqui, está vendo aqui, doutor Américo Ribeiro discorrer sobre desde o início da sua carreira, até um pouquinho antes de ingressar na advocacia, que é importante, é o famoso plantio e colheita, né? Como nós estamos conversando, aqui se planta, aqui se colhe. É verdade. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar trabalho, você estagiou desde o primeiro semestre, está ali lutando, teve a felicidade de passar por bons escritórios e foi indicado para o governo, foi assessor do governo, bons professores, um professor seu, hoje você é sócio desse seu professor, hoje você é associado, é colega ali de profissão, está num grande escritório, do Dr. Michel Viana, um dos sócios do escritório. Isso, sócio fundador. É um sócio fundador, né? Isso, gente, é resultado, é fruto de um advogado, de um profissional, de um ser humano que planta, mas planta com clareza, que planta com amor, que planta verdadeiramente. Com honestidade. Com honestidade, isso. Gente, é muito simples a vida, eu digo para todos. A fórmula do sucesso, ela é igual para todos. Só que não dá para ter sucesso só sendo desonesto, não sendo humilde, sendo desleal. É isso, gente. Meu amigo e minha amiga, nossos sonhos com o programa Direito e Cidadania estão sendo, graças ao nosso bom Deus, todos realizados. Exatamente. Vem aqui o doutor Américo Ribeiro reforçar, ratificar o verdadeiro sentido de ser um cristão, de ser temente a Deus, de ser honesto ainda vale a pena, né? Não dá, meu amigo e minha amiga, para você tentar ser desonesto o tempo todo, tentar não amar o próximo. Você tem que dar bom dia desde o porteiro até o presidente. Essa história de puxa-saco, isso não existe. Você tem que falar com as pessoas, mas falar verdadeiramente, com amor, com carinho a todos. Meu amigo e minha amiga, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Tem mais histórias lindas, tem mais aqui. Você vai entender, você já está entendendo o objetivo desse nosso grande amigo, abençoado, doutor Américo Ribeiro. Dá tempo de avisar todo mundo. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania. E hoje, graças ao nosso bom Deus, tendo brilhante a presença do nosso amigo, nosso colega, doutor Américo Ribeiro. Doutor Américo, vamos a mais uma pergunta? Vamos lá, doutor. Vamos esse diálogo maravilhoso, essa entrevista deliciosa. Como planejar
uma trajetória de sucesso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Olha, vocês estão vendo? Vai dar a fórmula do sucesso agora. Todo mundo foi feliz. Está todo mundo ligado? Avisou todo mundo? Como planejar essa trajetória? Essa sua trajetória de sucesso que você tem é um exemplo de sucesso para todos nós. Obrigado pela deferência. Estou me espelhando, estou tentando chegar lá, mas eu já tenho uma ideia de como a gente tem que fazer para conseguir sucesso na profissão. Primeiro, como a gente já estava discorrendo aqui, o senhor tem que ser sempre honesto, sempre leal, né? Tem que construir bons relacionamentos, o senhor tem que aprender a trabalhar com as pessoas. Porque o nosso dia a dia, a gente não pode ficar fechado no nosso escritório pensando em números, pensando em causas. Não, a gente está tratando com histórias de pessoas, com vidas de pessoas, né? A gente está lidando diretamente com outras pessoas, sejam nossos clientes, sejam nossos servidores, sejam outros colegas, sejam os integrantes dessa grande máquina judiciária, administrativa, que seja. Então nós temos sempre que pensar dessa forma. Nós não vamos conseguir ter sucesso pensando somente no lado técnico. Você pode ser um excelente técnico, mas se você não tiver um relacionamento bom com a outra pessoa, você pode não conseguir cliente, você pode conquistar uma antipatia de um servidor que pode dificultar o seu trabalho. Então você tem que saber trabalhar com as pessoas. Você tem que ser humilde, tem que ser digno, honesto, tem que ser gentil. Plantio e colheita, como o senhor falou. Plantar gentileza, plantar amor, para poder colher os seus frutos. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto, para construir uma trajetória de sucesso, você tem que ter na sua mente, hoje em dia a gente não consegue mais abraçar o mundo sozinho. Nós temos que nos especializar, principalmente o jovem advogado. Tem que estudar, tem que fazer uma especialização, um mestrado, que seja, ou então enveredar para uma certa área que pode lhe trazer um fruto. Você tem que buscar ser um diferencial, né? Eu sempre gosto de citar o Francisco Musnick, um advogado, uma banca famosíssima, o BMA. Ele diz, a profissão do advogado é multidisciplinar. O advogado que só faz o óbvio não se destaca. Ele tem que saber ser um bom advogado e agregar uma outra qualidade, né? Seja ele, eu sou um bom advogado, eu adoro números. Eu entendo de contabilidade um pouquinho, então eu vou agregar isso e vou me destacar na seara tributária, por exemplo. Eu sou advogado e eu entendo, gosto muito de navegações, eu vou pesquisar o direito marítimo, pouca gente faz. Eu vou navegar, vou buscar o Mar Vermelho, como chamo, aquela pequena área que está ali afastada, mas que eu consigo chegar e alcançar e me tornar o melhor nisso, uma referência naquilo. Né? Isso é fundamental. A gente tem que sempre que ter amor aos livros, né? Que continuar estudando, sempre se atualizando, sempre lendo, tem que ter um bom cultivo da leitura, decisões judiciais, artigos, jornais, né? Periódicos, enfim, seja do direito ou seja de outros. Eu sou apaixonado por livros de romance, ficção, suspense. Eu sempre vou intercalando. Eu acabo um livro jurídico aqui, tenho outro na minha cabeceira para ler. Um de romance, uma ficção, para aliviar o estresse, para aprender palavras novas que seja, como colocar uma expressão, né? Isso é muito importante. Você tem sempre que ter esse amor ao livro. Você conseguindo trabalhar bem com as pessoas, estudando, se especializando, tendo conhecimento técnico e conseguindo agregar isso, você com certeza vai conseguir projetar uma trajetória de sucesso, pautada na dignidade, pautada na humildade, pautada na fé, que para mim é muito importante, porque a gente tem que sempre que perseverar. Eu estava contando há pouco aqui para o doutor Miguel, o nosso público assistiu, da dificuldade que eu tive no início de carreira. Né? Eu lembro que chegou uma época que eu tinha um estágio de manhã, que era de 8 ao meio-dia no tribunal, e aí gostava muito, tinha muito interesse em conhecer um estágio no Banco do Brasil. Fui estagiar no Banco do Brasil, um processo seletivo rigorosíssimo, que analisava currículo, tinha várias entrevistas, perguntas na mesa de direito, direito bancário, direito administrativo, e aí eu consegui ser aprovado nesse processo de seleção, e eu lembro que comecei a estagiar lá de tarde. Então de 8 ao meio-dia eu continuava no tribunal, saía correndo para 1 hora estar no banco. Então eu almoçava nesse intervalo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, comia alguma coisa para estar de volta, 1 hora até as 5 no banco, né? E nas 6 horas da tarde eu já tinha aula. Então era um dia corrido. Eu ficava cansado? Ficava. Muitas vezes a gente pensava, poxa, não vale a pena, vou desistir, está muito puxado. Mas não, a gente tem que perseverar, a gente tem que crer em Deus, saber que Ele vai colocar, vai iluminar o nosso caminho, e a gente está batalhando ali para colher mais na frente. Então sempre tive esse pensamento. Esse é um pensamento que todo profissional de sucesso deve ter. Ele não pode parar na primeira dificuldade, ele tem que aprender a superar, a contornar, ter jogo de cintura,
né? Eu acho que esses são detalhes fundamentais para uma trajetória de sucesso. Amém. Ah, meu amigo, é difícil, né? Não admirar, não ficar ouvindo esse meu colega, esse meu amigo. É uma bênção de Deus. Parabéns, meu amigo. Eu sou assim mesmo. Quando eu gosto de verdade. Quando eu amo, amo de verdade. E acabou-se. É uma bênção de Deus. As suas palavras impressionantes. Elas me lembram muito a minha fala, que eu falo aqui nesse programa, quem me conhece pessoalmente aqui no programa, sabe? Você repete continuamente palavras que eu uso, como amor ao próximo, humildade. Fundamental. Fundamental, né? Honestidade, gente, transparência. Trabalho, você estagiava de manhã, ainda tinha trajetória, né? Você saía meio-dia que está no outro 1 hora. Nesse intervalo de 1 hora, você tinha que se dirigir de um lado para o outro, que você ainda não tinha carro, tinha que almoçar e tinha que chegar lá. E depois, quando eu saía desse segundo estágio, ainda tinha a faculdade à noite. Gente, não tem... o sucesso ele é muito simples, a fórmula é muito simples. Os trabalhos, o estudo, enfim. E com isso, a minha família, que sempre me apoiou muito, quando eu comecei a fazer essa maratona, como você falou, não tinha carro. Meu pai chegou para mim: meu filho, eu vou lhe dar um carro, porque eu sei que você está precisando mais do que a gente até. Porque meu pai sempre trabalhou perto ali de casa, minha mãe fazia compra, ia para a igreja, então sempre ficou aquela coisa. Então ele falou assim: vou abdicar de um carro para mim e vou dar um carro para você. Para você construir esse caminho, para você cumprir seus objetivos e alcançar o que você quer. Né? Então a gente contava com a compreensão dos nossos pais, de estar ausente no almoço. Né? Eu sempre tive um namoro muito sólido. Minha namorada Isadora, manda um beijo para ela aqui. Por favor, por favor. E ela sempre ficava... Casal lindo. E ela sempre entendia quando não podia, quando eu estava muito cansado, né? E muitas das vezes saía da faculdade 10 horas da noite, não passava nem que fosse para dar um beijo, para depois ir para casa descansar e no outro dia começar tudo de novo, né? Então eu sempre tive esse apoio familiar. Eu acho que isso é fundamental também, muito importante. E eu me considero abençoado por conseguir ter tido esse apoio, não só de profissionais, como eu falei aqui, que sempre me iluminaram. Eu sempre encontrei com gente ótima nesse mundo que é muito difícil, a gente não sabe o que está acontecendo com as pessoas. Exatamente. Né? E eu tive a graça de me deparar sempre com profissionais de alto quilate, de um grande coração, principalmente. Né? Então tive esse apoio profissional, tive esse apoio pessoal da minha família e graças a Deus eu consegui, estou colhendo os frutos hoje. Amém. Doutor Américo Ribeiro, advogado amigo brilhante. Como se destacar no mercado de trabalho e na sociedade em geral? Esse é o grande... É um grande ponto também, muito do que eu falei aqui. Você pensa hoje em dia, a gente vive conectado, né? Nós estamos no mundo das redes sociais. Isso aí. Né? E aí você não sabe, se você está postando alguma coisa ofensiva que pode desagradar uma pessoa, você nem imagina que isso pode um dia te trazer alguma consequência profissional, algum prejuízo. Né? Isso aí é um exemplo da nossa postura perante a sociedade. Perfeito. Eu não posso aqui incitar o ódio, falar alguma coisa assim, postar uma coisa na minha rede social e querer praticar outra coisa no meu dia a dia. Eu vou colher esse fruto. Né? Eu tenho que ter, como eu falei aqui, uma postura na sociedade. Eu não posso fazer confusão por aí, arruaça. Né? Principalmente nós, advogados, que temos que ser sempre sóbrios, sempre contidos, temos que ter nossos vestimentos adequados. A gente sabe que vive num mundo burocrático, da advocacia, que está mudando um pouquinho, é mais flexível, mas continua tendo essa tradição, esses costumes, valores, costumes. Esses valores que a gente tem sempre que ficar observando na sociedade para que não afete negativamente a nossa profissão. Né? Como eu lhe falei, nós somos advogados 24 horas, então a gente tem que sempre que ficar alerta a esse tipo de postura. Né? E se destacando na sociedade, por exemplo, é muito ligado ao estudo, muito ligado a esse networking. Né? Se eu gosto de estudar, gosto de escrever, eu vou escrever um artigo aqui, vou tentar publicá-lo no jornal, para fazer aquele meu entendimento, aquele meu conhecimento prosperar para outras pessoas, para que elas possam aproveitar isso. Né? Gosto muito de escrever, então eu escrevi inúmeros artigos publicados em jornais. Por exemplo, eu lembro do último, um crédito presumido de ICMS. A gente estava discutindo ali uma não incidência que outro empresário pode aproveitar, que ele pode olhar aquilo, poxa, mas isso aí está acontecendo na minha empresa e eu não sabia. Quer dizer, você está se destacando na sociedade e você está ajudando ao próximo. Daquela forma, ele pode lhe procurar: olha, doutor, eu vi seu artigo, gostei muito da sua entrevista aqui no programa, o senhor está falando, eu estou sofrendo isso na minha empresa, na minha vida, no meu escritório, na minha atividade.
O senhor pode me ajudar? E essa é a nossa função como advogado, né? Principalmente nós, no exercício da nossa atividade privada, nós temos o mundo público. Nós estamos ali para ajudar, nós temos um papel fundamental, como diz a Constituição, a administração da justiça, né? Trazer o bom direito para as pessoas. Então é isso que eu sempre acreditei, que eu vou continuar acreditando, se Deus quiser, para que a gente possa prosperar e ajudar o próximo. Poxa, vocês estão gostando, né? Eu também, né? É muito bom demais, muito bom demais. Meu amigo, minha amiga, ainda tem mais um bloco. Ah, calma, ainda não acabou. Doutor Américo Ribeiro vai nos dar aqui mais alguns ensinamentos, vai nos dar mais essa vivência, esse dia a dia do ato de advogar. Então, meu amigo, minha amiga, dá tempo de avisar todo mundo lá no grupo do WhatsApp. Ainda tem mais um bloco, tá? Voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Ah, que bênção, né? Dr. Américo Ribeiro, grande, brilhante advogado, uma trajetória maravilhosa. Vamos lá? Vamos lá, doutor. Qual é a importância, fale para todos nós, doutor Américo, de escolher uma área específica? Qual é a importância que você vê nisso? Por exemplo, você escolheu o direito tributário. Isso. Eu tenho falado aqui, principalmente quando os colegas advogados nos dão o prazer de estar aqui no programa Direito e Cidadania, da comparação que eu faço sempre com a área médica, a área da medicina. Por exemplo, se eu tiver problema na vista, eu vou no oftalmologista, não é isso? Isso. Se eu tiver problema no coração, eu vou no gastro, não é isso? Não, acho que é cardiologista. Isso. Então, assim, ao longo desses anos de profissão, e você agora, graças a Deus, brilhante e atuante na profissão, não sei se você se depara com alguns problemas nesse sentido. Eu não sei qual é a sua opinião, gostaria até que você tecesse sua opinião aqui acerca desse ponto, né? Nós temos aí vários profissionais que nós poderíamos citar aqui como exemplos de algumas áreas, né? Você escolheu o direito tributário. Qual é a sua visão em relação a um profissional ser conhecido? Não, ele é o especialista em direito previdenciário, ele é especialista em direito de família, ele é especialista em consumidor, ele é especialista em criminal. Fique à vontade, doutor Américo. Então, como eu estava dizendo há pouco, eu acho que optar por um ramo é fundamental, né? Hoje em dia nós, como eu disse, não podemos abraçar o mundo, querer fazer de tudo. Eu vou fazer direito de trabalho, eu vou fazer direito civil, eu vou fazer direito tributário, direito previdenciário, e eu acabo que faço de tudo um pouco, mas não consigo ser muito bom em uma coisa específica, né? Então, pela quantidade de profissionais que nós temos hoje em dia, pelo número crescente de advogados que estão ingressando no mercado, eu acho que o caminho é esse, cada vez mais da especialização. Perfeito. Aquele advogado é especialista em direito tributário, eu vou procurá-lo, eu tenho essa situação aqui, eu vou atrás dele. Agora não, esse advogado é criminalista, então eu vou atrás dele. E hoje em dia ainda tem mais, né? É criminalista, mas atua na justiça militar, né? Ou então, é tributarista, mas ele é especialista no direito estadual, tributário estadual. Eu vou procurar um que faça o tributário federal. Perfeito. Hoje em dia a gente ainda tem essas subdivisões. Dentro, né? das especializações, né? Gosto muito de viajar, participar de congressos, de fóruns, para conhecer essas pessoas. Esse final de semana eu estive em São Paulo, na sexta-feira, participando, por exemplo, do fórum Grandes Questões Tributárias da Indústria.
Lá estavam grandes mestres, Ives Ganda Martins, Nossa, Roque Carrasa, então são ícones do direito tributário, que eu sempre admirei, né, que hoje em dia a gente tem o prazer de conhecer pessoalmente, de escutar uma palavra, e aí cada vez mais a gente vai se apaixonando por isso, porque a gente vê que isso é fundamental, a gente não tem como se dissociar de uma área para querer fazer tudo junto, tudo de uma vez. Então, por exemplo, aqui no Pará a gente não tem tanto, mas conheço muitos profissionais lá de São Paulo que são especialistas em mercado de capitais. Hoje em dia, quem é que saberia fazer alguma coisa mais complexa, uma operação desse tipo? Então eu sempre fui apaixonado por essas coisas diferentes. Trouxe uma vivência agora do fórum, estou escrevendo um artigo já, o próximo vai sair sobre o crédito de carbono e o Instituto do Cap and Trade, que é a troca desse crédito de carbono no mercado, na Bolsa de Valores. Olha que né, qual é a tributação, que essa operação sofre, quais os impostos que são incidentes, as taxas, enfim. E aí, isso para mim é fundamental. O profissional ele precisa escolher esse rumo, essa vertente, para conseguir se especializar e conseguir atender bem. Porque hoje em dia o profissional que não atende bem o seu cliente, conquistar um cliente é muito difícil. Né? Mantê-lo, então, que é outro... muito mais difícil. Então você tem que ser prestativo, tem que estar sempre disponível para o seu cliente, tem que trazer... Tinha uma pesquisa que eu li recentemente que diz que os clientes, eles não querem o advogado, que ele é doutor, que ele é PhD, pode até preferir, mas ele prefere advogado que o quê? Resolve os problemas dele. Então você tem que saber... Simples assim, né? Você tem que saber como resolver os problemas do seu cliente. Você sendo especialista nessa situação, sabendo como tratar desse assunto específico, pensa, não, ele é o cara para falar disso, ele é o cara para resolver essa situação aqui. Né? Por isso que eu me apaixonei pelo ramo tributário empresarial, atuo basicamente com empresas que a gente consegue conhecer o dia a dia da empresa para poder trazer soluções para ela. Né? Às vezes o advogado ele fica um pouco distante do seu cliente, a gente tem que sempre se aproximar, conhecer o que aquele cliente gosta, como aquele cliente pensa, como a empresa dele opera, porque muitas vezes você vai lá e vê um caso específico, um caso concreto aqui, ele vendia um tipo de minério, mas que na verdade você vai ver não era um minério, era outra substância que não tinha ligação com aquele tipo de tributação. Então você ganhou uma redução aí só de visitar a empresa, só de conhecer a operação do seu cliente. Né? E isso em todos os ramos, com certeza é muito importante. Você se aproximar, você se especializar, você saber dominar aquilo que você está fazendo. Excelente. É a grande diferença entre o especialista e o generalista, né? É verdade. Fala um pouquinho para nós, doutor, ainda estamos finalizando, mas dá tempo, desses procedimentos tributários, seja ele administrativo, judicial, eu sei que é vasto o tema, mas só para dar uma... Com certeza, mas tem gente que realmente não conhece. Isso, porque que desconhece, como nós temos levar título de conhecimento. O Código de Defesa do Consumidor, que todo mundo conheceu, nós temos vários projetos de Código de Defesa do Contribuinte. Olha. Muita gente não sabe disso, porque o contribuinte, às vezes, ele não sabe o que ele tem direito, o que ele não tem, se aquilo é correto, uma fiscalização que ele está sofrendo na empresa dele, quais são os limites daquela fiscalização. Será que pode isso? Pode o fiscal ficar renovando toda vez, sucessivamente, sem comunicar para ele uma fiscalização? Ou ele está fiscalizando um imposto de renda e concluir que ele deve PIS e COFINS, ele está fiscalizando o ano de 2010 e entender que o cidadão deve o ano de 2009? Não pode. Né? Então tem gente que não tem esse entendimento e justamente para isso que deve procurar um profissional especializado para saber o que ele está fazendo. Você tem na esfera administrativa, por exemplo, tem gente que não sabe, acha que o direito, não, eu vou para a justiça. Muitas vezes você consegue a justiça na esfera administrativa. No direito tributário são inúmeros os casos que eu posso citar aqui. Né? A gente consegue com uma impugnação administrativa em âmbito federal, na Receita Federal, na DRJ, e aí você apresenta uma impugnação. Se a sua impugnação não é conhecida, você pode discutir ainda em Brasília, um recurso voluntário para o CARF. Já tive a oportunidade de conhecer o CARF, sustentar oralmente vários processos lá. Nossa. E reverter processos na esfera administrativa, sem precisar buscar a via judicial, que é mais morosa, mais onerosa. Né? Então tem gente que não conhece isso. No âmbito estadual nós temos aqui a Cefa, né? Os auditores, os julgadores de primeira instância. Impressionante. Temos o Tribunal Administrativo, o TARF. As pessoas não conhecem. Né? Mas tem lá profissionais capacitados para resolver o seu problema na esfera administrativa, sem precisar buscar essa via judicial. É impressionante quando eu ouço o senhor falar e estou muito orgulhoso, estou muito feliz. Seus pais devem ter um orgulho enorme
da sua pessoa, como um ser humano, como um homem, como um profissional. Você falou aqui da sua namorada de anos. Onde é que vai noivar? Tá se formando, ano que vem a gente já deve noivar. Olha, tá vendo? Já estou puxando a orelha dele aqui, viu? Pois é. Mas você falou, doutor Américo Ribeiro, um ponto que eu venho tocando aqui bastante. Meu amigo e minha amiga, procure um profissional especializado. Nós trouxemos aqui profissionais da área previdenciária, da área de trabalho, consumidor. Hoje está aqui um belíssimo profissional, num escritório enorme, grande. É um dos associados aqui do... Freire Farias e Viana. Freire? Farias e Viana. Freire Farias e Viana. Isso. É impressionante ver você falar que vai ao encontro, ou seja, a tudo que a gente vem aqui pregando, tentando demonstrar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para aqueles que estão... Ou seja, é um profissional especialista em direito tributário. E você está vendo como ele fala com propriedade, com conhecimento de causa. Claro, sabe direito de família? Sabe, obviamente, porque o profissional do direito, ele passa ali 5 anos na faculdade, tem que saber um pouco, sabe um pouco de cada, mas a especialidade dele é direito tributário. Então é importante você que está precisando de um profissional, procure um profissional que é referência naquela área. É o criminal? É o criminal. É o consumidor? Consumidor. Eu acho que além disso, é um profissional que consiga se conectar com o cliente, consiga entender a atividade, consiga dar retorno. Para mim é o grande detalhe, é o grande diferencial. Isso. É aquele profissional que atende aquele cliente ali, que sente na pele, na alma, até no espírito, a essência do que ele está precisando. Veste a camisa da causa do cliente, porque é o que todo mundo diz. O advogado ele pode ter 1000 clientes, mas o cliente ele tem um advogado, então ele vai sempre contar com você. Você é profissional, advogado da referência. Isso. Então ele vai ter ali você como referência. Doutor, por favor, não esqueça de mim. Doutor, eu preciso de você. Isso. Meu colega, meu amigo pessoal, doutor Américo Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Que Deus lhe abençoe sempre. Essa câmera aqui é sua. Eu quero que você finalize falando da fé. Da importância da fé. Você pode se dirigir para os jovens advogados, para aqueles jovens que ainda vão ingressar numa faculdade, para os adultos, para todos. Eu quero que você... Nós falamos muito aqui de fé, você falou da sua trajetória, da sua família. Faça esse fechamento. O programa agora, hoje, quem vai fechar é você. Me dê esse privilégio, a câmera é sua. Faça o fechamento, se dirija para todos, mostrando essa sua linda e bela trajetória como pessoa, como ser humano, como profissional. Meu colega, cidadão, nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos de Deus na nossa vida profissional, precisamos de Deus na nossa vida pessoal. Nós precisamos saber interpretar e lidar com os ensinamentos que Deus nos traz, né? Você não pode parar numa dificuldade, tem que superar um obstáculo. E se você não tiver mais de onde tirar força, você pode tirar da fé. Eu sou muito católico, eu penso assim, né? Então saio de casa, já peço a proteção de Nossa Senhora de Nazaré, de Deus, para que traga para mim um dia proveitoso, onde eu consiga ajudar o próximo, onde eu consiga pregar aquela palavra que eu aprendi através da minha profissão, né? E é isso que vai melhorar o mundo, eu acredito assim, vai tornar as pessoas mais sensíveis, né? Que vai tornar as pessoas, vai trazer uma convivência melhor para todos. Então a fé é fundamental na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, seja você quem for, qual a profissão que você exerça, nunca esqueça de Deus, porque Deus é fundamental. Agradeço ao Dr. Miguel Carton pela ótima, muito gostosa conversa aqui, pela essa brilhante personalidade que ele é. Excelente, grande amigo, né? E fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, querido. Obrigado. Excelente, meu amigo. Obrigado, doutor. Excelente.